Alô, aluno do 7º ano da disciplina de Ciências, vamos para mais uma outra aula, mas não esqueça, dá aquele like, dá aquela curtida, compartilhar o canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Sou o professor Dairan Santos França e o tema da nossa aula vai ser o reino fungi ou reino fungo. Vamos lá? É o seguinte, esse reino é um reino que muitas vezes é negligenciado, tá bom? Só que é um reino muito importante para a nossa sociedade e para o meio ambiente ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma árvore considerada a árvore da vida e está destacado em vermelho qual é a posição do reino fungi ou reino fungo, ok? Primeira coisa, o fungo não é nem planta e não é nem animal, ele é um ser próprio. É a primeira coisa que vocês precisam saber. Porque há muito tempo atrás, por exemplo, a sua definição era muito incerta. O pessoal não sabia muito a posição de onde colocar o fungo pelas suas peculiaridades. Então, tinha pesquisadores que associavam o fungo a uma planta, que é um erro. Alguns pegavam, associavam aos animais também, que é outro erro, tá? Fungo é fungo, primeira coisa que vocês precisam saber, ok? Segunda coisa, o reino fungi, ele tem 4 representantes, ok? Que eu coloquei até ali embaixo que eu vou falar sobre eles. É o seguinte, o primeiro representante, o primeiro grupo do reino fungi são os zigomicetos, ok? Ah, professor, que nome esquisito, mas eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse tipo de grupo do reino fungi. Se vocês já tiveram em casa, pegaram aquele pão, deixou ali, não comeu um dia, não comeu no segundo, não comeu no terceiro, não comeu no quarto e começou a aparecer uns bolorizinhos, vamos falar assim, no pão, significa que algum zigomiceto provavelmente, se você não comeu, ele vai lá e vai comer o pão, tá bom? Então aquelas manchinhas que aparecem no pão, aquelas manchinhas pretas ou outra coloração, são possivelmente zigomicetos, tá? Eles são fungos unicelulares que tenho certeza que vocês já tiveram a experiência sem querer na casa de vocês, deixar um alimento qualquer no ambiente, eles começam a proliferar. Um outro grupo do reino fungi são os ascomicetos. Se vocês são aqueles indivíduos que gostam de ir para a natureza, por exemplo, já viu, por exemplo, tipo uns coquinhos em casca de árvores ou animais mortos ou, por exemplo, em fezes, isso são chamados de ascomicetos. Eu tenho até uma foto aqui ao lado, isso é um fungo, não é uma planta, ok? Então, por exemplo, esse grupo é o mais diverso do reino fungi, tá? E eles são muito utilizados, principalmente para a indústria farmacêutica. E outra informação interessante, eles são muito utilizados para a fabricação de pão. Então, você que faz pão em casa, vocês utilizam esse fungo na sua fabricação e na fabricação de bebidas, ok? Então, se não fosse, por exemplo, esse grupo, que é muito importante economicamente, por exemplo, a gente teria dificuldades para a produção de pães, bebidas e até mesmo fármacos. Outro grupo do reino fungi são os basidiomicetos, que são representativos, por exemplo, na forma de um cogumelo. Se você já viu no ambiente um cogumelo, possivelmente vai ser alguém desse grupo aqui. Para quem joga videogame, já jogou Mario Bros, aquele cogumelozinho, ele é um basidiomicetos. Tranquilo? Eles podem ser pluricelulares, são formados por várias células, ou ainda representantes unicelulares, formados por uma única célula. E o próximo grupo são, tenho dificuldade de falar esse grupo, quitridiomicetos, ok? Que são fungos basicamente aquáticos, eles são pouco estudados, tá? Só que eles foram muito mais estudados porque perceberam que os sapos começaram a morrer. Nessas últimas décadas, por exemplo, as pessoas basicamente não sabiam por que os sapos estavam morrendo, né? Só que depois descobriram que esses fungos, pela variação de temperatura, por exemplo, começaram a proliferar em ambientes aquáticos, eles já vivem em ambientes aquáticos, e os sapos começaram a morrer porque eles acabam atacando a pele do sapo, que é muito utilizada para respiração, e foram responsáveis pela mortandade de vários sapos no nosso planeta, ok? Com relação aos fungos, vou falar sobre algumas características, tá? Os fungos, eles não fabricam seu próprio alimento. Por exemplo, plantas fabricam seu próprio alimento. Os fungos, não. O fungo, para sobreviver, ele precisa, por exemplo, estar, por exemplo, em contato com algum material orgânico para se alimentar. Então, normalmente, você vai encontrar o fungo fazendo o quê? Decomposição de algum material. Vamos supor, uma vaquinha vai lá, faz um cocôzinho na pastagem e começa a chover. Quando você vai lá, alguns dias depois, aparecem uns chapeuzinhos nesse cocôzinho. Aquilo ali é um fungo que está se alimentando do cocôzinho da vaca, tá bom? Então, o fungo, ele basicamente precisa de um material orgânico para se alimentar.
Os fungos, eles não possuem clorofila, não é planta, então não possui clorofila. Existem cerca de 200 mil espécies de fungo, então é fungo para dedéu. Eles podem ser tanto unicelulares, formados por uma única célula, como podem ser pluricelulares e formar um corpo, vamos falar assim. Eles são cosmopolitas, que significa que estão em várias regiões do nosso planeta, e eles são formados por células eucariontes, assim como nós, tá? Eles apresentam parede celular. Ó, aqui eu tenho o exemplo de como é que o fungo se alimenta. Vamos dizer, o fungo está lá, ele começa a lançar, se chama de hifas, e vai em direção, por exemplo, do material orgânico que ele vai se alimentar. Pode ser, por exemplo, uma planta, que pode ser, por exemplo, um animal em decomposição, ou pode ser, por exemplo, outros organismos. Até nós, por exemplo, somos atacados por fungos, ok? Dependendo da nossa condição. E aqui eu tenho a reprodução do fungo. O fungo ele pode reproduzir tanto de forma assexuada, o que significa isso? Não precisa de um parceiro para gerar um outro indivíduo, ou pode reproduzir de forma sexuada. Tem que ter um parceiro, vamos chamar, a palavra não é essa, um macho, uma fêmea, por exemplo, eles vão lançar suas células germinativas e vai gerar um novo indivíduo, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre a importância do fungo. Ó, o fungo ele pode ser importante na alimentação, nós utilizamos o fungo na alimentação, como por exemplo o shiitake. Nós podemos utilizar ele na fermentação de produção de pães e bebidas, por exemplo. Sem um fungo não conseguiríamos fazer essa fermentação de uma forma muito mais eficiente. O fungo ele é muito importante para a decomposição. Tente imaginar que diariamente vários seres vivos morrem. Vamos supor que eliminemos todos os fungos do mundo. E aí, quem iria, por exemplo, degradar esses seres que morreram? Sem a ação do fungo, seria muito mais complicada a degradação desses organismos. Então, o fungo é como se ele fosse o reciclador, por exemplo, do nosso planeta. E o fungo também ele é muito importante na área da saúde, porque o fungo ele acaba lançando algumas substâncias onde o ser humano utiliza para a produção de fármacos, ok? E o fungo ele é muito utilizado como bioindicadores. Não sei se você está olhando a imagem à direita, a mais extrema, você tem uma árvore, onde tem essas manchinhas aí. Essas manchinhas são líquens, que são associação de fungos e algas. E quando vocês veem essas manchinhas nas árvores, essas manchinhas, significa que é uma área preservada. Então, se vocês forem para locais onde a natureza é mais preservada, é muito comum vocês encontrarem esses líquens. Se vocês forem para centros urbanos, é mais comum vocês encontrarem árvores sem líquens. Por quê, professor? Simplesmente porque os líquens são muito sensíveis à poluição. Então, onde tem poluição, não tem líquens. E se não tem líquens, significa que esses locais são muito antropizados ou são poluídos, ok? Ó, vamos lá para o desafio. Primeiro, quais são as características do fungo? Vai lá para os slides iniciais que eu falei sobre as características do fungo. Vocês vão lá e colocam as características do fungo. Como um fungo se alimenta? Aí vocês vão lá e colocam como o fungo se alimenta e qual a importância do fungo relacionado à economia. Então, pessoal, boa sorte na atividade. Educação nota 10.